Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos começar a nossa aula? Hoje é dia 24 de novembro. Abrindo, por favor, na página 93, aula de geografia, página 93, e coloque, por favor, a data 24 de novembro. A desigualdade no espaço urbano. Essa palavrinha, né? Desigualdade, que não é igual, certo? Então, a desigualdade nas cidades, né? No espaço urbano. Quando as atividades industriais se expandiram no Brasil, isso entre 1950 e 1960, as indústrias, né? Se expandiram no Brasil, elas atraíram muitas pessoas para as cidades. As pessoas saíam do campo, vinham para a cidade em busca, né, de emprego. Então, ó, por isso que está aqui, elas atraíram muitas pessoas para as cidades. O problema é que o desenvolvimento não foi planejado e os equipamentos necessários para atender a todos não eram suficientes. Os transportes coletivos, as vagas em escolas, os postos de saúde e, sobretudo, as moradias. Não dava para atender todo mundo. Na paisagem da cidade, todas essas coisas são bastante evidentes. Basta que observemos, mais do que todos os outros elementos, como a paisagem urbana se diferencia. Vamos ver algumas imagens? Estamos vendo aqui o bairro do Morumbi. Observe a casa, né? Uma casa grande, uma mansão aí, certo? Nós estamos vendo aqui uma vila operária com casas geminadas que são grudadinhas, né, umas nas outras, no Belém, né, no bairro do Belém, em São Paulo. A comunidade de Paraisópolis, certo? Aqui a gente já está vendo uma grande dificuldade, né, de infraestrutura. Estamos vendo também o bairro do Grajaú, em São Paulo. Estamos vendo também o Jardim América, que a gente já vê casas, né, maiores, né? A favela do Moinho. Então você observou aí que todas essas paisagens estão na mesma cidade. Estamos falando da cidade de São Paulo, a maior cidade brasileira, certo? Mas por que, apesar de estarmos na mesma cidade, as paisagens de moradias que ela apresenta são tão diversas, criando espaços geográficos tão distintos? O que está por trás dessas diferenças é um problema típico da economia atual, a desigualdade social, que é a má distribuição de renda, de dinheiro. Nós temos pessoas que têm mais dinheiro do que outras, e isso reflete, com certeza, né, meus amores, na moradia. Como você viu, as pessoas deixam o campo em busca de empregos e novas oportunidades na cidade, mas a maioria não tem qualificação profissional para trabalhar nos empregos mais bem remunerados, ou seja, não tem preparo, não tem estudo, certo? Isso é qualificação. Aí o que acontece? Elas vão para o comércio, formal ou informal, mas ganhando pouco, certo? Bem pouco. Olha a importância aí do estudo, da qualificação. Impedido, né, que essas pessoas, né, esse salário pequeno, baixo, ele impede, né, que as pessoas tenham acesso à educação melhor, saúde e, claro, né, moradias com um mínimo de infraestrutura, o mínimo, água, luz, condução, acesso fácil, né? Assim, conforme a renda da família, a renda é o salário de todos da família, todos que trabalham ali junto, isso é a renda, tá bom? Então, por exemplo, numa casa tem lá o pai, a mãe e os filhos. O pai e a mãe trabalham. O salário do pai mais o salário da mãe é a renda familiar, a renda da família, tá bom? Assim, conforme a renda da família, as pessoas procurarão áreas e construções que caibam no seu orçamento mensal.
Normalmente são os terrenos mais distantes do centro, à beira de córregos ou mananciais, em encostas que deslizam com as chuvas, certo? Então, se ela tem aí uma renda baixa, ela vai procurar lugares mais distantes do centro, à beira de córregos ou mananciais. Nesses terrenos, as pessoas vão construindo aos poucos casas de alvenaria ou de madeira e latas recicladas, sem a mínima segurança, quando chove, né? Pode desabar tudo e conforto. Da mesma forma, pessoas com renda maior, agora vamos falar do contrário, procurarão localizações mais seguras, com melhor atendimento, por exemplo, né, amplas, né, locais amplos, com mais árvores arborizados. Esse conjunto de características pode criar uma paisagem de bairros nobres ou condomínios, certo? Então, a gente está vendo aí as desigualdades. As pessoas, né? Isso se deve muito à renda, à má distribuição de renda. Pessoas que ganham pouco, isso reflete diretamente na sua moradia, pessoas que ganham, né, uma certa quantia, quanto maior, né, o salário, a renda familiar, melhores as condições, a pessoa vai viver numa casa melhor, vai ter um carro melhor, vai ter mais acesso aí à saúde e educação de qualidade. Observe no mapa do município de São Paulo a distribuição de áreas de moradias precárias. Então, cortiços em azulzinho, assentamentos precários. Olha só, né? A área 1, distritos com até 10% dos domicílios com renda per capita de até meio salário mínimo, né? Metade de um salário mínimo. Área 2, distrito com entre aí, ó, de 10% e 20% dos domicílios com renda per capita por pessoa de até meio salário mínimo. Olha só, né? Área 3, distrito com mais de 20% dos domicílios com renda per capita de até meio salário mínimo. A área 4, distrito com as características das áreas 2 e 3, mas que se encontram no centro da cidade. Aqui a gente está vendo o município de São Paulo. Parece a cabeça de uma girafinha, né? Olha, se você colocasse um olhinho aqui, as orelhas, né? Parece assim a cabeça de uma girafinha. Aqui é o município de São Paulo, tá bom? E a gente está vendo aqui distribuição de áreas de moradias precárias, certo? Bom, produção de texto. O que você vai fazer agora? Você vai escolher uma das pessoas responsáveis por você, certo? Converse com ela e depois registre as seguintes informações. Então, a profissão, a escolaridade, o tipo de trabalho, pode ser o papai, a mamãe, certo? Alguém que mora aí com você, responsável por você, uma vovó, uma titia, o local de trabalho. Agora produza um texto com as informações obtidas nessa conversa e aponte em qual setor econômico essa pessoa trabalha. Então, faz de conta que você fez aí uma entrevista, né, com a sua mamãe. Então, ela falou que ela é secretária numa indústria, certo? Tudo bem? Então, agora produza um texto com as informações obtidas nessa conversa e aponte em qual setor econômico essa pessoa trabalha. Então, se a sua mãe é uma secretária numa indústria, ela trabalha no setor secundário da economia. Depois, nesse espaço, você faça um desenho relacionado aí com as informações que você obteve nessa entrevista, certo? Pode ser que a mamãe fale que ela, vamos lá, um exemplo, a mamãe é advogada, ela trabalha em um escritório, então ela já faz parte aí do setor terciário da economia, porque prestação de serviços, tá bom? Se ela trabalha numa indústria, mesmo sendo advogada, já seria do setor secundário da economia, tá bom? Deu para entender? Ótimo. Sua criação, coloque a data aí, lá na página 98, o produto
em curso. Hoje é dia 24. Vamos lá? 24 de novembro. O produto em curso. Nessa unidade, você conheceu os três setores da economia. O setor primário, ligado, né, à natureza, né? Então, a gente está no espaço rural, o setor primário, com agricultura, pecuária, extrativismo, o setor secundário, as indústrias, basicamente, e o setor terciário, o comércio e a prestação de serviços, tá? Por isso que fala aqui, olha, nessa unidade você conheceu os três setores da economia. O setor primário, que reúne as atividades agropecuárias e extrativas vinculadas à natureza. O setor secundário, que é o resultado da transformação de matérias-primas, e o setor terciário, que abrange os serviços em geral e o comércio. Independentemente do produto, os setores de atividade econômica não existem de forma isolada, um depende do outro. Eles estabelecem uma rede de relações. Se um vai mal, os outros também, viu? Levando em consideração essas informações, a proposta dessa atividade é que você escolha um produto e crie uma cadeia produtiva. Você poderá utilizar o espaço a seguir e fazer sua representação da maneira que achar mais adequada. Esquema, desenhos, colagem, pode ser colagem também, ou outros. Então, você vai escolher um produto e você vai criar a cadeia produtiva, passando aí pelos três setores: setor primário, secundário e terciário. Eu vou dar um exemplo, não precisa e nem deve fazer o meu exemplo, tá bom? Só para você entender o que você precisa fazer. Então, por exemplo, tá lá a vaquinha produzindo leite, setor primário, certo? Aí esse leite, ele vai para a indústria, certo? Então, o que que acontece lá? Esse leite, ele passa por alguns processos, depois ele é embalado, o leite de caixinha, né? Ele passou por um processo industrial e ele é vendido lá no mercado, no setor terciário. Fiz um desenho aqui, você pode fazer bem diferente, você pode fazer esquema, colagem. O que você vai fazer é isso, certo? Você vai criar uma cadeia produtiva para esse seu produto. Então, você começa desde, né, o setor primário, você vai passando pelo setor secundário, até chegar ao setor terciário. O produto aqui é o leite, tá bom? Você pode falar de bolsa, de calçados, nossa, você pode falar de tanta coisa, combinado? Muito bem. Lição de casa 2, autocorreção, né? Vamos lá, página 101. Posso começar? Abrindo, por favor, na página 101. Lápis, borracha e caneta verde. Países que concentram as sedes das 200 maiores multinacionais, tá? Então, olha só, a gente está vendo aqui os Estados Unidos, né? Tem uma boa parte aí, Japão, outros países em vermelho, Reino Unido, França, Alemanha, tá bom? Quais os países que apresentam a maior concentração de multinacionais, né? Se a gente olhar aqui, os países que apresentam a maior concentração, olhando aqui nesse gráfico, Japão e os Estados Unidos, né? Olha a parte aqui que os dois países representam, certo? Os dois juntos representam mais da metade, né? Isso mesmo. As multinacionais são muito importantes aqui no Brasil. Cite dois exemplos, meus amores. Vou dar alguns exemplos famosos, tá? Que vocês conhecem: Coca-Cola, McDonald's, Nike, Sony, Toyota. E, gente, tem muitas, tá? Responda que tipo de atividade está sendo realizada na imagem ao lado. Extrativismo, né? A retirada de minério, no caso, minério de ferro, certo? Qual a relação entre essa atividade e a industrialização? O minério de ferro é a matéria-prima utilizada na fabricação
de vários produtos. Põe um certinho de verde. A lição de casa 3. Identifique as imagens com a letra correspondente ao tipo de atividade econômica. Então, tá lá. A, para setor primário. B, setor secundário. C, setor terciário. Então, você coloca a letrinha aí, certo? E coloca aí correspondente ao tipo de atividade econômica. Complete o quadro abaixo com os nomes de casas comerciais, que são lojas, onde você e sua família costumam fazer compras. Esse exercício é bem pessoal, certo? Então, lojas que você e a sua família costumam fazer compras. Então, você coloca o nome do estabelecimento, lembrando, né, que nome, substantivo próprio, letra inicial maiúscula. Então, se você colocar aí mercado, tipo um Coop, certo? Coop, C maiúsculo, tudo bem? Então, o nome do estabelecimento e os produtos vendidos por ele que vocês compram, né? Que a sua família costuma fazer compra. Por favor, tem aí uma, duas, três, quatro, cinco exemplos, então, de lojas que você e sua família costumam fazer compras. Lição de casa 3, fazendo sempre com muito amor, empenho, capricho, carinho, certo? Meus amores, essa é a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente!